Hoje nós vamos falar um pouco sobre as figuras de linguagem de um modo bem simples e bem brando para vocês, para que vocês consigam compreender de uma forma bem estética e bem simples também. As figuras de linguagem são recursos expressivos utilizados para tornar a comunicação mais rica. Como eu já falei para vocês em outras aulas, é possível a gente notar que geralmente essas figuras de linguagem elas são bem utilizadas nos autores da era modernista, da era do simbolismo, e hoje em dia também a gente observa que elas caem muito nos vestibulares. Então, por conta disso, a gente vai estudar, né? Como a gente vai ver um pouco lá para frente, são quatro tipos de figuras de linguagem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as figuras de palavras. Elas permitem que o autor vá além do sentido literal das palavras com o efeito de sentido. Muitas das vezes os autores eles utilizam essas figuras de palavra como uma forma de identidade própria do seu texto, né? Cada autor tem o seu modo de escrita e tudo, então eles aproveitam dessas figuras de linguagem para utilizar uma forma de identidade mesmo e se adaptar aos textos atuais também. Enfatizar as ideias e também despertar as emoções, tornar uma mensagem mais expressiva. Como eu posso dizer para vocês que às vezes essas mensagens mais expressivas também podem ser utilizadas essas figuras numa forma de aproximar o leitor, tendo em vista que as figuras de linguagem, principalmente as que a gente vai utilizar hoje, como as figuras de palavra e também as figuras de pensamento, elas aproximam o leitor do autor no sentido de que tornam o texto mais dinâmico, mais simples, mais fácil de se entender. Então, a gente pode observar elas nos textos publicitários, textos literários, músicas, poemas, charges e até mesmo na linguagem do dia a dia. Nos vestibulares, quanto ao Enem, ao EMA, a gente pode observar que esses conteúdos são bastante recorrentes. Mas, claro, que a gente tem que tirar um pouco dessa ideia de que é necessário se aprender todas as figuras. Não. Claro que nos vestibulares não vai cair uma questão sobre onomatopeia, no sentido de sons, né? Os vestibulares do Enem e da UEMA, geralmente, eles focam mais no sentido literal, né, nos textos de autores, que utilizam mais figuras como metáfora, antítese, e essas que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Eles costumam se apresentar nos textos de poemas, músicas, propagandas, tirinhas e textos literários. Para que o candidato identifique a figura de linguagem utilizada e compreenda o efeito do sentido produzido por ela. Eles não querem que vocês dê um conceito ou explique algo relacionado à figura. Eles querem que você leia e compreenda o sentido dessa figura para que seja mais fácil a questão da identificação, né? Dentro do texto, né? A da identificação da figura utilizada dentro do texto. Mais do que decorar os conceitos, olha aí, não é para decorar os conceitos, é para a gente aprender. É fundamental interpretar o contexto e entender como esses recursos contribuem para a construção da mensagem. Ou seja, a partir de cada particularidade de cada figura, ela tem um intuito, né, dentro do texto e também no entendimento entre essa interlocução entre autor e leitor. E é isso que a gente vai analisar hoje. E a gente tem as figuras de palavras, as figuras de sintaxe, as figuras de som e as figuras de pensamento. Essa aula ela vai ser dividida em quatro partes, como vocês podem ver, porque o nosso tempo é bem curto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essas aqui, as figuras de palavras, que é o que geralmente a gente mais observa nos textos literários e também algumas questões de português. E aí, quais são os nossos objetivos? O primeiro objetivo é ler, né, acima de tudo, como eu já conversei com vocês, o hábito de leitura ele influencia muito nas questões de adaptação, né, na questão de entendimento. Então, o hábito de leitura aqui em primeiro lugar, ler, a gente vem para compreender, identificar e analisar e, por último, responder. Claro que isso tudo com bastante atenção, né, e bastante calma também,
Porque como são muitas as figuras, como a gente viu aqui, são 4 tipos, então é necessário que você tenha bastante atenção. E aí aqui estão as nossas figuras, né? A metáfora, a comparação, metonímia, antonomásia, sinestesia e catacrese. Claro que dentre essas aqui, o nosso foco principal é a metáfora, a comparação e a metonímia. Porque dentre todas essas 6, essas aqui são as que mais aparecem nos vestibulares, né? E também dentro dos textos literários. As figuras de palavras mais utilizadas são essas 3 aqui. Claro que essas outras também não são menosprezadas ou menos importantes, mas dentre os vestibulares, Enem, o EMA, a gente pode observar que as questões que mais caem utilizam essas figuras de palavras. Então, a gente vai estudar através de um mapa mental que eu trouxe para vocês, e aí fica até melhor porque vocês podem tirar o print e imprimir. Eu fiz em forma de mapa mental. E aí a gente tem as figuras de palavras ou figuras semânticas, vocês também podem notar que elas podem vir apresentadas também com esse nomezinho aqui, figura semântica. São aquelas que modificam o sentido das palavras, produzindo o efeito e significado por uma comparação, substituição ou exagero. Muitas são muito cobradas no Enem e também nos vestibulares, que a gente já conversou. E aí a gente tem a nossa primeira, né, a nossa primeira figura de linguagem, que é a metáfora. É bastante importante a gente compreender que a metáfora ela é uma das principais figuras de palavras que caem, porque ela tem uma pequena coincidência com a comparação. Então é muito importante a gente entender essa diferença entre a metáfora e a comparação, porque muitas das vezes a gente pode cair numa pegadinha dentro da metáfora. Então, o que é importante a gente saber primeiro dela? A metáfora estabelece uma comparação direta, ou seja, ela está diretamente comparando, ela não vai utilizar o uso de conectivos. Se você perceber que não há conectivos, nenhuma comparação, é claro que você já pode identificar como uma metáfora. Como aqui está dizendo, não usa conectivos, comparativos, como, tal qual, assim como. Então, é uma comparação direta, você não vai ter uma forma de conexão entre o objeto e o que será comparado. Um exemplo, a vida é um sopro, a vida é como um sopro. Então, seria a vida é um sopro, uma forma de metáfora, e a vida é como um sopro, uma forma de comparação. Então, o que a gente vai ver já já. Produzir um efeito sentido que torna a linguagem mais expressiva e criativa, ou seja, uma forma bem direta de se falar. Então, a metáfora, anotem aí, é importante porque não há o uso de conectivos, ela é uma forma direta de se falar. E a gente tem aqui um exemplo. É um leão em campo. Ele poderia ter colocado, né? Ele é como um leão em campo, mas ele utilizou uma forma bem direta. Ele é um leão em campo. Então aqui a gente tem ó, A e B. O que seria o A e B? O elemento real, né? Ele com o elemento imaginado. É um leão. Claro, né, que a gente tem esse sentido figurado, no sentido que ele não é um leão. Mas as formas como o leão se apresenta e tudo, um ser forte, corajoso. Então tá como se fosse uma comparação, mas não com os conectivos. Então ela se transforma em uma comparação direta. E aqui a gente tem outros exemplos. Meu coração é de pedra, uma pessoa fria, sem sentimentos. Ele poderia ter colocado, né? Meu coração é como uma pedra. A gente poderia ver essa comparação de uma forma mais explícita, né? Mais indireta, mas ele colocou uma forma bem direta aqui. Como os outros exemplos também. Seus olhos são estrelas. O tempo é um ladrão. Ela é um raio de sol. Então, a gente observa que em todos esses exemplos não há conectivos.
que são esses conectivos? São pequenas formas de interligar um sujeito algum adjetivo, algo imaginado, como está aqui. Então a gente tem aí, ó, como, tal qual, assim como, semelhante. Então esses usos de conectivos são uma forma de diferenciar se é uma metáfora ou não. E aí a gente tem aqui, para que serve a metáfora? Para criar imagens mentais, ou seja, você, a partir disso, né? A partir da frase, você começa a imaginar. Meu coração é de pedra, então quando a pessoa fala isso, a gente já tem essa imaginação que ela é uma pessoa fria, sem sentimentos, que não tem compaixão, que não tem essa humanidade, esse lado humano. Então começa a expressar umas emoções de forma mais forte. Como é uma forma bem direta de se falar, então é necessário que a gente observe que traz uma expressão mais forte. Também dá beleza e originalidade ao texto. E aqui está onde aparece, principalmente nos textos literários, como já falei com vocês, que é uma das principais formas de identificar ou até mesmo ter uma personalidade mais intrínseca do autor. E aqui a gente tem a comparação. Como eu disse para vocês, a comparação e a metáfora, perdão, a metáfora e a comparação, elas vão estar ali lado a lado, é como se fosse a água e o óleo, mas não se misturam. Por quê? A comparação, a gente tem uma comparação explícita, porque a gente tem os usos conectivos. Já aqui na metáfora, a comparação é implícita, não tem os usos conectivos. Então, essa é a grande diferença de um para o outro. A gente não há essa. Ai, travou. A gente há essa diferenciação de um para o outro. Então, metáfora é quando a comparação não utiliza a palavra como ou utiliza algum conectivo. É uma forma direta, mais implícita de se falar. Já na comparação, é uma comparação explícita entre os dois elementos diferentes, utilizando conectivos comparativos. Então, como o próprio nome já diz, comparação, a gente vai ter esses comparativos através dos conectivos. Então, a gente tem aqui os exemplos, olha aí. Ela é forte como um leão. Seu olhar é brilhante como as estrelas. Ela correu tanto quanto o vento. Ela é mais inteligente que o irmão. Então, os usos desse conectivo já identificam que se trata de uma comparação explícita e justamente uma figura de palavras chamada comparação. E aí a gente tem essa estrutura, né? Quando o elemento comparado, a gente tem o conectivo e o segundo elemento comparado. Por exemplo, o seu olho é azul como o céu. Então a gente tem essa comparação através do uso do conectivo, essa ligação entre o primeiro elemento ao segundo elemento. É como se fosse uma ponte. O conectivo vai agir como uma ponte entre a primeira e o segundo elemento comparado. Aí ele faz aqui outro exemplo. Ele é como um leão. Então aqui a gente tem a ponte entre um elemento e o outro. Aí a gente tem aqui, para que serve? Para destacar as qualidades ou características, facilitar a compreensão de uma ideia, ou seja, de uma forma bem explícita mesmo, de uma forma bem simples. A gente já nota quando se trata de uma figura de palavra, comparação, porque a gente observa que sempre há o uso de algum conectivo. E a gente utiliza os conectivos comparativos, a comparação de forma explícita, né? E a gente tem também a semelhança entre os dois elementos, como fosse a ponte que eu falei para vocês. Produzir o efeito de sentido e tornar a linguagem mais expressiva, ou seja, o autor, quando ele utiliza essa figura de palavra, ele quer transpassar que há essa conexão, né, através dos conectivos e que é também uma forma mais fácil de entender, ou seja, o leitor, quando se depara com a figura de palavra dessa, ele já consegue identificar que se trata de uma comparação. E aí a gente tem a nossa terceira figura de palavra.
Na nossa terceira figura de palavra, a gente tem essa comparação, ou seja, essa substituição através de uma proximidade, né? Quando a gente identifica, por exemplo, ou altera as ordens, né? Os fatores, ou seja, a obra pelo autor, o autor pela obra, a parte por um todo, e assim sucessivamente, a gente consegue identificar que trata de uma figura de metonímia. Quantas das vezes a gente pode observar nos textos, principalmente da prova da UEMA, no PAS, a gente observa muito essa figura de linguagem, no sentido da troca, né? Li Augusto dos Anjos, a obra pelo autor. Claro que a gente não lê, né, o Augusto dos Anjos, mas o Augusto dos Anjos é um autor. A gente lê as suas obras, então é notória essa troca por uma questão de proximidade. Augusto dos Anjos é o autor da obra, claro que também deixa uma forma de no sentido mais aberto, né? Já que são várias obras. Então, a gente pode observar que o Augusto dos Anjos, né? A troca, teve essa troca do autor pela obra. E aí a gente também tem, adoro ler Clarice Lispector, O Copo Está Vazio, Conteúdo pelo Continente. Como aqui também tem um exemplo aqui, ó, bebi um copo. Claro que não se bebe um copo, se bebe o conteúdo que está dentro dele. Então, a gente pode notar que essa troca, essa substituição de uma palavra por uma proximidade é uma identidade da metonímia. E que assim a gente já pode simplesmente identificar só numa tacada só. Quando a gente consegue observar dentro da frase, se troca essa questão de o autor pela obra, o símbolo pela coisa simbolizada, ou a obra pelo autor, vice-versa. Essa substituição ela vai interligar e já vai ser um sentido bem fácil de se identificar essa figura de linguagem, essa figura de palavra. E aí a gente tem aqui algumas características, a relação de proximidade entre os termos. Claro que eu também não posso colocar. Adoro ler Clarice Lispector quando eu quero retratar uma obra de Vidas Secas, que não é da Clarice Lispector. Então eu tenho que ter essa adaptação. Se eu estou falando de uma obra, por exemplo, A Hora da Estrela, então eu sei que a Clarice Lispector é a autora dessa obra, então eu posso fazer essa adaptação. Mas se eu falo de um livro de uma forma que é um todo, né, que é como se fosse uma forma mais ampla, eu não posso colocar apenas um autor. Por exemplo, eu gosto de ler vários livros, então eu não vou citar. Eu gosto de ler Clarice Lispector, eu gosto de ler fulano, 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 porque fica uma frase muito cansativa. Então é importante ter essa proximidade entre os termos, para que aí sim o uso da metonímia seja de uma forma bem correta. E o sentido literal, ou seja, não há comparação, né? Até porque é como se fosse uma proximidade. Então, se é o autor pela obra ou a obra pelo autor, eu posso sim utilizar essa troca como uma forma de resumo, né? De resumir a frase ou de resumir ali o que eu quero falar. E aí é muito utilizado no cotidiano, na literatura e no jornalismo e na publicidade. Eu também colocaria aqui uma forma também utilizada também nas biografias, ou talvez nas resenhas ou sinopses de alguns livros. E aí, para que serve? Para tornar o texto mais conciso, evitar repetição. Muito importante evitar repetição. Por quê? Nas redações, não sei se vocês já estudaram, mas nas redações, essa evitação de repetição de palavras ou de termos é bastante interessante. Você pode sim utilizar essa forma de sinônimo como uma forma de evitar essa repetição. Por exemplo, se o texto está falando sobre memórias póstumas de Machado de Assis, você pode começar a falar sobre a obra e depois repetir essa mesma identidade de uma forma de colocar somente o nome do autor, como uma forma de evitar essa repetição, né? Também dá mais dinamismo, expressividade ao texto e facilitar a comunicação. Catacrese é outra figura de palavra, é o uso da palavra fora do seu sentido original, né? E a gente pode observar que quando se falta um termo específico da língua, ela designa essa necessidade. Ou seja,
é a forma como nós falamos no nosso cotidiano. E muitas das vezes, esses exemplos aqui que vocês vão ver, é uma forma de adaptarmos à língua portuguesa. Por quê? Essas palavras, nesses sentidos aqui, não existem, mas a gente passa de geração para geração. Então, é importante que a gente identifique como uma forma de observar que esses exemplos ou essas características da CRES é uma forma de abrasileirar a nossa, né? Porque não existe o braço da cadeira, não existe pé da mesa, manga da camisa, mas a gente utiliza esses termos e repassamos de gerações para gerações. Então, aqui é o emprego de uma palavra em um sentido impróprio, porque não existe, simplesmente não existe, mas a gente insiste em inserir no nosso dia a dia e também insiste em repassar para os nossos familiares, né? De geração para geração. E aí uma palavra, não existe uma palavra adequada, mas a gente, né, aquele jeitinho brasileiro de ser, a gente dá um jeito. Então a gente acaba aqui inventando esses termos. É o emprego forçado da palavra, não há intenção de comparar, mas tem essa necessidade de nomear algo. Se você tem essa necessidade de nomear algo, mas a gente não tem um termo, então a gente inventa. E acaba que, né, ali o pessoal aderindo, e assim a gente continua utilizando no nosso português do Brasil. Com o tempo, o uso torna-se comum e natural na língua, como por exemplo, o braço da cadeira, o pé da mesa, boca do fogão, asa do avião, caule da planta. Tem um nomezinho aqui, né? Arte. Mas a gente não fala arte, a gente fala caule da planta. Nenhum desses braços, pés, bocas, asa, caule são iguais aos do corpo humano. Olha aí. São iguais ao do corpo humano, mas a gente insiste em nos adaptarmos a esse termo. E claro que quando uma pessoa fala o braço da cadeira está quebrado, você, no seu inconsciente, mesmo sabendo que a cadeira não tem braço, você entende o que o interlocutor, o que o locutor, né, está falando. Então, a diferença entre a catacrese e a metáfora. A catacrese, o uso da necessidade por falta de palavra específica, ou seja, a gente inventa um termo porque não tem uma palavra específica para aquela região, né? É a perna da mesa. É uma base de apoio, mas como não tem o termo, então a gente começa a criar esses termos. Não há intenção de criar um efeito expressivo, pé da mesa, utiliza-se o pé da mesa porque não existe a palavra. Então é como se fosse o uso da palavra, de uma palavra fora do seu sentido, né? E aí a metáfora, como eu já disse para vocês, é a comparação implícita, né? Direto, onde não há sentido figurado e objetivo. E também não há conectivos. Não esqueça, a metáfora não tem conectivo. E aí a gente tem, para que serve? Permitir nomear algo que ainda não tem termo próprio, como eu já disse para vocês. Aquilo que não tem nome, a gente inventa e assim acaba aqui pegando no gosto do povo. Facilita a comunicação, claro que se eu falar para vocês que a manga da camisa está dobrada, raramente, né? Claro que acho que 99% das pessoas vão observar e virar logo o rostinho para o lado e olhar que a camisa está dobrada, né? E aí a gente tem, torna-se a parte do vocabulário com o uso constante e também onde é que ela vai aparecer, quase que igual às outras, na linguagem cotidiana, os textos, notícias e reportagens, descrições técnicas e científicas. Vou botar aqui para vocês tirar o print para vocês não esquecer. Imprime e guarda bem guardadinho para estudar. E aí a gente tem a sinestesia, não sei se é a última, a penúltima sinestesia, a quinta. A figura de palavra, onde ela mistura as sensações percebidas por diferentes sentidos, atribuindo sentido a características de outro. Ou seja, quando a gente tem essa arte, né, de misturar os sentidos para criar uma forma de se comunicar mais uma forma mais implícita, né? Uma forma mais dinâmica, seria o nome correto, a forma mais dinâmica. Então a gente tem aí a sua voz doce, acalmar a todos. Aí a gente tem a junção de voz, audição, e do paladar, doce, voz doce. Quando a gente fala sobre voz doce,
Claro que a gente não vai pensar numa pessoa, né? Uma pessoa ali com a garganta cheia de formiga, de um chocolate. Não, claro que não. A voz doce é aquela voz que acalma, aquela voz que é suave, uma voz que a gente sente tranquilo em ouvir. Então a gente tem essa percepção de voz doce como uma forma de calmaria. Então é isso que a gente tem que entender na sinestesia, essa mistura de sensações que acabam criando na pessoa que ouve, ou no autor, ou no leitor, essa transmissão de pensamentos, essa transmissão de emoções. Olha aqui outro exemplo. O perfume quente da tarde, ou seja, o olfato mais o tato. A gente pode perceber que também esse perfume quente não é aquele perfume pegando fogo, mas sim aquele perfume que quando você o sente, né, tem ali sente o seu cheiro, você percebe que ele aflora os seus sentidos. Então a gente tem aí o perfume quente como uma forma de olfato mais o tato. A luz fria da lua, né, a visão mais o tato. As cores gritam aos olhos, o silêncio ensurdecedor. Aí a gente tem a audição mais a intensidade. Sentir um sabor amargo da tristeza, olha aí. Aqui no começo a gente teve a audição mais paladar, mas aqui a gente já teve a audição mais intensidade. A intensidade, ela não faz parte dos cinco sentidos, né? Que é tato, olfato. E aí a gente tem essa intensidade como uma forma de um adjetivo de é, um, uma forma de demonstrar que há um dos usos, né, dessas sensações, mas de uma forma mais intensa. Então a gente tem aí a audição mais intensidade. E aí a gente tem sentir o sabor amargo da tristeza, emoção, mais o paladar. Então a sinestesia ela vai trabalhar as sensações e emoções de uma forma mais intensa, de uma forma que elas se misturam e atribuem a característica ao sentido de um outro. E aí a gente tem as características aqui do ladinho. A mistura de sensações, diferentes sentidos, cria imagens mentais e fortes. Não é algo literal, é algo figurado. Produz efeitos de sentido intenso e subjetivo. Aqui tem uma dicasinha aqui embaixo. Sempre que houver uma mistura de sensações, sentidos diferentes, é provável que seja sinestesia. Então, quando você observar que há uma mistura de emoção, ou de algum dos cinco sentidos, ou de alguma característica ali de intensidade, de audição, de tato, de paladar, você já pode observar que se trata da figura de palavra sinestesia. E aí, por último, nós temos a perífrase, que é uma figura de palavra caracterizada pela utilização de uma expressão que contém características do ser que substitui, do ser que a substitui. Então a gente pode observar aqui no exemplo seguinte, aqui, ou seja, é uma forma de substituir. Aqui a gente tem na ideia 1, a rainha dos baixinhos. Quando se trata dessa fala, quem é a primeira pessoa que vem na cabeça da gente? A Xuxa. Por quê? Ela tem essa denominação e que repercutiu, né, como se fosse um apelido, que repercutiu durante todas essas décadas. Então, a gente pode observar que quando se trata desse termo, a gente já associa ele à Xuxa. Assim como o rei do futebol, né, que é o Pelé, e a cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Aí a gente tem a rainha dos baixinhos, Xuxa, poderia ser substituída facilmente pelo nome dela. O rei do futebol, Pelé, e a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Então tá aí. São exemplos de perífrase. Vamos à Cidade Luz. Onde fica a Cidade Luz é a cidade de Gramado, né? Ou Paris, perdão. É o comumente referida como a Cidade Luz, que para mim é Cidade Luz é Gramado, né? Aqui no Brasil. A gente está falando de um todo, então é Paris. Nesse caso, o apelido da cidade substitui seu nome, assim como eu falei para vocês, da cidade maravilhosa, aqui os Lençóis Maranhenses, né? A gente tem como a terra das palmeiras, aqui pelo Nordeste. Então,
cada apelido substitui seu nome. Por exemplo, a princesa do Mearim, a gente já sabe que é Pedreiras. Então a gente tem esse apelido na cidade onde substitui seu nome. Essa figura de linguagem é compreendida a partir do vocabulário do leitor. Nem todo mundo vai entender. Por exemplo, aqui, quando ele falou vamos à Cidade Luz, para mim, a Cidade Luz é Gramado, mas para outras pessoas pode ser Paris. Então, nem todo mundo vai compreender. Vai depender do vocabulário e também das vivências da pessoa. Então, a gente tem aí essa pequena divergência entre a perífrase. E aí, se tem algo extremamente semelhante, é um apelido para um determinado elemento que pode passar a nomeá-lo em um contexto específico. Como eu mostrei para vocês aqui, a rainha do futebol, cidade maravilhosa. E aí temos a nossa conclusão, né? Se há uma comparação sem uso de conectivo, metáfora. Se há uma comparação com conectivos, é comparação. Uma palavra que substitui outra por proximidade, metomínia. A palavra foi usada por uma falta de um termo específico, braço da cadeira, perna da mesa, catacrese. Há uma mistura de sensações, olfato mais paladar, sinestesia. E o nome foi substituído por um título ou característica, perífrase. Dessa forma, estudar as figuras de palavra vai além da memorização. Não é necessário que vocês memorizem todas as figuras de palavras, todos os conceitos, mas sim que vocês consigam pelo menos identificá-las quando for necessário, dentro dos textos, dentro de alguma tirinha, e assim vocês vão conseguir, né, já ali de cara entender de qual figura de linguagem, figura de palavra se trata. Então, espero que vocês tenham entendido. Tentei ser o mais breve possível. E aí, aguardo vocês até a próxima aula. Valeu!